Olá a todos. Esse é o estudo das cartas de Cristo e nós já estamos na carta 5 finalizando, né? Nós estamos hoje no 36º episódio desse estudo e chegamos no auge do livro, né? Que é a carta 5, nessa complexidade toda, que fala da compreensão da consciência universal, de Deus. E aí a gente fica aqui meio que rompendo, abrindo a mente para um novo paradigma e rompendo com algumas informações que a gente sempre teve. É bem complexo esse momento de passagem de um entendimento para outro, mas é muito rico. Então a gente começa hoje sempre com a nossa prece, 2 minutos de meditação e uma afirmação que está na carta complementar, em outro volume do livro, para que a gente possa dar início ao estudo propriamente dito, né? Então nós vamos fechar os olhos, sentar confortavelmente, coluna ereta, e vamos respirar profundamente. Inspira pelo nariz, solta pela boca e já vai se desligando das coisas aí, da sua vida, dos pensamentos de outras coisas. E presta atenção no seu corpo, sentindo o relaxamento, uma sensação mais calma. Respire novamente, lenta e profundamente, mantendo os olhos fechados. E assim começamos. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminada para que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegarás cada vez mais perto do meu espírito. Meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego o meu ser e minha vida aos teus cuidados. Respirando fundo, mais uma vez, e mantendo os olhos fechados, vamos fazer a meditação que Jesus convida nas cartas, que é uma meditação silenciosa. Silenciar a mente, os pensamentos, e ficar 2 minutos em estado de total silêncio interior. E nós vamos concentrar atenção, então, na respiração, elevando os olhos na altura das sobrancelhas. E eu vou contar, então, cronometrar 2 minutos para esse momento meditativo tão importante para a nossa conexão. Então, vou iniciando aqui, permaneçam assim que eu aviso quando a gente terminar. Iniciando agora.
E assim, vamos manter os olhos fechados. Vamos fazer agora a afirmação que Jesus ensinou nas cartas complementares, para que a gente possa usar da nossa potência de seres criadores e criar um mundo de amor e paz. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. E respirando fundo mais uma vez, a gente já pode abrir os olhos, voltando aqui no nosso momento de estudos. E a carta 5 ela nos remete ao entendimento do que é essa fonte universal de todas as coisas, o que é Deus, resumindo, né? E aí a gente parou aqui para interiorizar o que a gente nunca ouviu falar antes, então a gente precisa de um momento mais detalhado de estudo. Então, Jesus conta que a grande consciência universal criadora de todas as coisas, ela sempre existiu, sempre. E para criar todas as coisas que hoje tem no universo, e tantos universos talvez, houve um momento inicial de uma grande explosão das forças que existem nessa divindade, nessa consciência universal. E aqui a gente ficou estudando essas duas grandes forças, que é a vontade e o propósito, né? E nessa vontade, nesse propósito, em equilíbrio, tudo estava quieto, nada existia no início de todas as coisas que não tinham sido criadas, e essa potência de vontade e propósito estava neutro. Não se criava nada, não existia nada, existia apenas a grande força universal, que a gente chama de Deus agora de uma forma mais limitada, porque a grandeza que a gente vê agora é bem maior do que essa palavra que nos remete a algum sentido mais diferente, né, de Deus, não essa potência que a gente está vendo aqui. E então essas duas energias em equilíbrio ficavam num estado neutro. Não tinha coisas acontecendo, estava tudo em equilíbrio. E assim, ele remete à lei da equivalência, que é tudo que está em cima está embaixo. Então, para que ele pudesse nos fazer entender, né, como que isso aconteceu, ele nos dá o Big Bang como uma analogia. Uma analogia onde antes do Big Bang tudo era um equilíbrio, forças internas juntas, unidas em equilíbrio. E essa vontade, esse propósito, ele foi esmiuçando em outras palavras, né? A vontade, ele acaba chamando de
amor inteligente, ação, vontade de criar, e o propósito ele chama de inteligência amorosa, que na verdade só trocou as palavras, né? Tem uma potência na inteligência, no primeiro caso, inteligência amorosa, e tem uma potência no amor, no segundo caso, no amor inteligente, que é o propósito. E ainda assim, ele chama essa vontade, que é o amor inteligente, de pai, o masculino, a eletricidade. Então, tudo ele vai fazendo analogia dessa mesma força divina que estava em equilíbrio junto com a outra, que do propósito virou ao amor inteligente, a inteligência amorosa, e que depois virou a parte mãe, o feminino, e que depois, então, o magnetismo. Então, tudo na matéria, ele explica aqui, é feito e composto pela força do eletromagnetismo, que é a da criação. Não que não existam outras, mas nós estamos falando do poder criativo de todas as coisas, não só aqui nós, o nosso planeta, mas do universo, né? E que esse eletromagnetismo, então, é o que compõe não só a estrutura de tudo que foi criado, mas a nós mesmos e todas as coisas. E quando ele remete a ter chamado, na época né, que ele estava aqui entre os judeus, de pai, como Deus fosse um pai, ele não estava no momento de falar Deus, pai, mãe, como a gente fala na prece, pai, mãe, vida. Porque na prece aqui que a gente fala, a gente reconhece as duas forças, pai e mãe, que gera a nossa e toda a vida. Então ele falava pai, só pai, por conta dessa questão de cultura, de não aceitar a força feminina no processo e nem entender que nós não estamos falando de homem e mulher, estamos falando de forças criativas, masculino e feminino, que há em todas as coisas, né? Então, como a lei da correspondência mostra que esse pai e mãe universal, criador, dentro dessa, né, consciência universal de todas as coisas, que criou todas as coisas, existem as forças masculina e feminina, e que a gente vai remetendo analogicamente para a nossa vida, o homem, a mulher, as funções de cada um, que são tudo complementares. Isso é uma força que tem essa semelhança de pai, mãe, criação, onde também do pai e da mãe vêm os filhos. Mas é bem diferente, né? A questão só homem e mulher, como a gente vive aqui. Tanto que Jesus vai ter um capítulo nos próximos falando dessa relação homem e mulher no planeta Terra. Mas agora o que a gente está falando é da potência de criação pai e de prover a sobrevivência mãe do universo. E aí, conforme a lei da correspondência, né, o equilíbrio dessas duas forças divinas, que antes eram um equilíbrio assim, nada acontecia lá, ele remete também pela correspondência ao nosso momento meditativo, porque a gente, quando medita, como é a intenção nossa aqui, é ficar 2 minutos sem pensar, a entrar nesse equilíbrio, o silêncio. Esse silêncio que a gente conseguir fazer, porque não é assim, né? Para de pensar sozinho, num instantinho o pensamento não pensa? Não, ele pensa. Mas o exercício de buscar não pensar é onde a gente entra em contato com esse silêncio, com esse equilíbrio divino que todos nós somos, porque somos divinos também, na mesma essência. Isso ele já falou em cartas anteriores, quando ele remete aqui. Nós nem somos um filho separado do Pai, nós somos a própria parte divina em cada um. Então, nós não somos fora do divino. Dentro de nós, nós temos o divino. E esse sentir o divino é quando a gente silencia, volta para o equilíbrio. Não é nada, é só um equilíbrio, um silêncio. Nesse silêncio, a gente se reconecta. É por isso que a meditação é muito falada hoje em dia.
A conexão com o seu divino, com a sua parte divina, com o nosso Deus interior, está no silêncio da sua alma, mas é preciso meditar, no sentido de não usar um tempo do seu dia, ou se puder, para não pensar. E ele falou no exemplo de outras partes que a gente já leu, como se o sentir e o pensar fizessem uma concha e que prendesse lá aquele vazio que é, na verdade, nem é vazio. É a nossa consciência divina que nem consegue se expressar de tanto que tem pensamentos e sentimentos envolvendo o nosso dia a dia e que cá dentro é onde a gente precisa assim, olhar para isso. É aqui que a nossa consciência divina mora, dentro de nós, e ela é perceptível quando você silencia os pensamentos. Então, a meditação é um grande exercício, porque é a coisa mais difícil a gente não pensar, né? E como a gente tem o divino em nós, e ainda mais porque, já em outras leituras passadas, Jesus foi explicar como que o divino habita em nós, realmente. Aí ele foi voltando até as nossas células, as moléculas que formavam os componentes das nossas células, foi até os átomos que compunham essas moléculas, e voltando a menos que o átomo, porque hoje a gente sabe, né, que isso existe, tanto que a bomba atômica é a forma de dividir o átomo, né? Então, antes do átomo e antes e antes e antes, a ciência quântica entende que tudo está no vácuo quântico, que justamente é dali que tudo vem, mas ele é um vácuo, é um vazio que na verdade é um estado de equilíbrio, exatamente como Jesus fala aqui. A consciência divina universal, ela é um estado neutro de equilíbrio, nada, mas que dali tudo vem. Então, somos o vácuo quântico, somos deuses. Somos deusas manifestando aquilo que a partícula divina nossa veio manifestar. Então, na prece hoje a gente falou, né? Sei que o meu propósito final é te expressar. Expressar o que somos, porque a nossa partícula divina assim é. Não tem uma receita para ser assim ou assado. Do jeito que nós somos é para ser, porque o divino se expressa através de nós, da centelha divina que nós somos, e ninguém é igual a ninguém. Então, estamos, essa conexão de que eu sou, e tudo, e essa palavra assim, ó, eu sou, significa isso, a partícula divina, que tudo cria, e que está no micro e que está no macro, porque o micro é o vácuo quântico, que se manifesta até chegar nos átomos que me formam, até as moléculas que formam minhas membranas celulares e células, e todos os meus órgãos, e que promove não só o meu corpo, mas meu estado de consciência aqui agora. Isso é o divino que eu sou. E ele não sai daqui, porque é assim que eu estou me vivendo e tudo está existindo, através dessa consciência divina que veio a mim e sou eu. Só que não é só eu, tudo o resto, né? As plantas, os animais, esse planeta todo e os outros planetas e todos os universos ou antes, né, galáxias e sei lá quantos universos. Então existe além de mim, que aqui em mim habita, existe uma força que é essa que também está criando aí em todo lado. E o que ele fala hoje? Tudo partiu de duas forças, a eletricidade e o magnetismo, que representam o pai e a mãe energeticamente falando, masculino e o feminino. E que então, né, quando estava em equilíbrio, num momento de nada acontecer, houve uma explosão e ele quer que a gente imagine o Big Bang, que a ciência fala, olha, as duas forças explodiram. E aí? E aí se separaram. Se separaram, e essa explosão foi uma coisa muito confusa, assim, para dizer assim, ó, não se criou tudo de repente, foi uma explosão, foi uma coisa assim que não tinha uma forma. E o exemplo que o livro trouxe, que a gente leu na semana passada, é: imagine você
num estado de boa, tudo bem, porque aí nós vamos para a correspondência. Está em cima que está embaixo. Então ele falou, então pensa aí, um momento que você estava tão feliz, tudo acontecendo, e do jeito que você queria, seu propósito, tudo certinho, e de repente veio um baque, coisa assim, né? Aí o primeiro exemplo que a gente leu semana passada. Imagine aí que você foi para o aeroporto viajar porque já estava com tudo certo, passagem, tudo, hospedagem e tal. Chega ali no balcão, olha, não existe passagem para você, não tem reserva, não tem hospedagem, não tem nem voo, tem nada. Só que você sabe que você pagou com cartão de crédito. E aí, naquele primeiro instante, sai do seu equilíbrio, é aquele momento de explosão. E o que você sente? Perdeu o chão. Perdeu o chão, uma raiva, uma coisa que não dá para pensar mais nada. É uns segundos assim de pleno caos. Nada, você não consegue acreditar naquela coisa que está acontecendo. Não dá para discernir nada com coisa nenhuma. E aquela raiva. Você explode ali também. Só que, né? E aí ele conta que o Big Bang foi isso. Uma explosão e aí nada tá acontecendo ainda. Tá tudo jogado assim, ó, jogado. Só que nós temos duas energias. A força da vontade, que é o pai, que é a eletricidade. Nós temos o propósito, que é a mãe, que é a questão do eletromagnetismo. Então, essas energias estão agora livres, não está mais em equilíbrio, ninguém está junto assim, unido, não, está espalhado. Então, nesse espalhar, e sabendo que a eletricidade e o eletromagnetismo se atraem, então, a eletricidade, dentro da ação, da atividade, formou energias positivas e o magnetismo, aí começou o átomo, né? Os prótons e os elétrons, e aquela questão de repulsão, atração, esse não se aproxima desse, não bate com esse, então, e foram formando átomos. Por muito tempo, as partículas divinas que nós temos aí, né, da eletricidade, do magnetismo, foi compondo esses elementos. E isso ele conta que não adianta contar em tempo, isso não tem como dizer em tempo, mas que esse foi um momento caótico, que ele pediu para a gente imaginar como se fosse na nossa vida diária aquilo que você não esperava que acontecesse, e que você se sentiu bem abalado. Bom, então essa aqui foi a nossa leitura da semana passada, falando que mais ou menos para nossa consciência, para o nosso pensar, entender um pouquinho o início das coisas e as forças que existem para criar o universo. Ele usou esses exemplos para dizer que tudo vem do eletromagnetismo. As formas vivas da matéria, o que a gente vê, tem a condição de passar por essas duas forças, a eletricidade e o magnetismo, para que possa existir. E isso é o masculino e o feminino em todas as coisas que a gente tem. Porque as plantas têm o seu pólen, a outra parte feminina, os animais, o ser humano, as energias todas têm yin, tem yang, não tem outra forma de existir se não tiver duas polaridades. Muito bem. Então a vida é pai inteligência e mãe amor, ou seja, eletricidade e magnetismo para que a gente veja todas as coisas que existem na matéria. E aí, agora, eu vou entrar na leitura de hoje, que é bem o. Deixa eu abrir aqui, que é bem essa parte do caos, né? Quando acontece a explosão. Vou compartilhar a tela aqui. Meninas, vocês podem me falar alguma coisa, porque agora eu vou compartilhar para leitura. A gente já até leu essa parte, mas eu vou pegar um finalzinho para continuar mais um pouquinho. Tá tudo bem até aqui? Tá bom. Se vocês não falarem alguma coisa, é porque tá tudo bem. Vou compartilhar então.
Então, vou pôr no modo leitura para ficar maior. Vai ser aqui onde está meu cursor, né? Você pode imaginar, vou aqui onde está a setinha. Aqui. Você pode imaginar o caos mental e emocional que se seguirá após sua explosão, que é aquela situação difícil que você passou, né? A incapacidade de pensar com clareza, os pensamentos que viriam um após outro, exigindo expressão, nenhum deles sensatos ou lógicos. Tente compreender que você, uma forma individualizada, é o microcosmo do macrocosmos. Você é a cabeça de um alfinete expressando a consciência, conhecimento universal, seja quando em equilíbrio, medita, quietando o pensamento, seja como consciência ativa, quando pensa e sente, projeta e cria. Então, nós somos a própria consciência divina, mas muito diminuta em potência, não menos importante nem menos poderosa, mas pequenininho, a cabeça de alfinete comparado à grande força de consciência divina que somos, que da onde viemos. Portanto, se você puder relacionar a sua minúscula explosão de consciência com a explosão dos céus, terá uma pequena ideia do caos que se seguiu momentaneamente, tanto na dimensão universal, quanto nos éons de tempo. Éons de tempo, é um tempo que não tem nem conta na nossa possibilidade de pensar, né? Dentro da nova expansão criada na dimensão matéria, além do seu estado sem forma. O estado sem forma é aquele em equilíbrio que a gente não tinha nada, mas que a partir dessa explosão, separando as forças, começou-se a ter primeiras criações. Assim, muitos de vocês terão que reorganizar totalmente suas ideias a respeito da criação. Ela iniciou em uma condição de caos total. Os impulsos universais foram divididos. Não havia um projeto para dirigir ou controlar o início da individualidade. Os impulsos estavam ainda sem nenhuma forma consciente ou direção. Eram impulsos naturais, para realizar certas funções impulsivas distintas na consciência. Porém, não estavam inteligentemente dirigidos para um específico movimento de ligação ou ligação, por nenhuma força diretiva superior. Elas estavam sós, impulsos da consciência, conhecimento, separados e perdidos, capazes de receber impressões. Porém, não havia outras impressões para receber além daquelas do caos interior do movimento-atividade, da eletricidade e da ligação-repulsão, do magnetismo. E este caos de consciência foi manifestado na criação como caos de partículas. Nessa expansão de caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção Pai para deslocar-se, tomar o controle e criar. Ou seja, a vontade, a origem dessa própria força, eletricidade, é criar. Então, esse é o eu original. Isso acabaria acontecendo a qualquer momento, porque é a força inicial dela. O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica. Converteu-se em uma força eu dominante sobre a forma de um próton, com seus satélites de carga elétrica negativa, sob a qual a mãe propósito de ligação foi ativada, sob a forma de uma carga elétrica positiva, encontrando-se com uma carga elétrica negativa. Eles se afeiçoaram, como se poderia dizer, de dois seres masculino e feminino evoluídos nas espécies vivas e se uniram. A mãe, propósito de repulsão, foi ativada quando pareceu provável que duas cargas elétricas positivas ou duas negativas iriam se encontrar e reagir negativamente. Ela se interpôs e a separou, exatamente como a sua parte fêmea evoluída, uma mãe, separaria dois brutos turbulentos e agitados a ponto de envolverem-se em uma briga.
Aqui ele está sempre fazendo analogia a nós, assim, homem e mulher, para a gente entender. Mas a energia do magnetismo, o magnetismo é assim, ou atrai ou repulsa. Então, isso aconteceu ao longo desse período todo para que tudo fosse como é hoje. Mas a energia do magnetismo, ela tem a atração e a repulsão. Ela é subdividida nessas duas partes, porque quando a gente pega um ímã, a gente tem um lado que atrai e o outro lado que não vai juntar de jeito nenhum, né? Então, o magnetismo, ele é assim, tem dois polos diferentes. Continuando aqui. Essa foi a única forma de consciência-conhecimento no caos durante muitíssimo tempo, né? Que é essa da eletricidade e do magnetismo. Nessa forma muito básica. Ainda que o tempo não tenha nenhuma importância no reino da matéria em si. O tempo somente tem importância quando há um contato de conhecimento consciente entre cargas elétricas, resultando em ligação ou repulsão, quando há uma progressão de aproximações e eventos que ocorrem e quando há propósitos a serem alcançados. Fora disso, o tempo não tem sentido. Aí, continuando aqui. A criação é o produto dos impulsos primários, funcionando de maneira individual e em conjunto. Os impulsos primários são esses, né? A eletricidade e o magnetismo, funcionando de maneira individual e em conjunto, causando impressões um sobre o outro, satisfazendo necessidades inerentes gravadas na consciência. Essas necessidades são de início as de aumentar e experimentar a autoexpressão, levando em seguida a uma maior separação para restaurar um sentido de segurança interna e de conforto, e ser reunido na harmonia da consciência universal. Então, no Big Bang, a gente viu, né, uma separação muito grande e depois o caos e essas ligações que vieram acontecer, formando o átomo. Tudo dá para fazer analogia com a nossa vida, né? Então, ele vai falar aqui mais embaixo, ó. Dessa força impulsora para uma harmonia reunida do ser, veio o impulso masculino e feminino de reunião para recuperar a bem-aventurança que está oculta na consciência da alma. Então, o masculino e o feminino em equilíbrio, lá na grande consciência universal, não deixa de, mesmo separado, continuar querendo se buscar num equilíbrio, numa harmonia, naquela paz que estava. E aí faz uma analogia com a nossa vida humana, né? Você poderia fazer uma analogia do parágrafo anterior com o hábito dos pais de saírem para trabalhar de manhã e voltarem esperançosamente à noite para o conforto e reunião familiar, onde eles repõem as forças para aventurarem-se a sair novamente de manhã, na manhã seguinte e enfrentar o mundo. Portanto, o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se. Então, na verdade, né, estar juntos, homem, mulher, ou na verdade, né, masculino e feminino, porque o sexo não conta aqui, conta as forças masculino e feminino, sempre vão se buscar como é a natureza divina, né, voltar para o equilíbrio. E que tudo tem um sentido analógico ao Criador. Nós somos a expressão dele. Tudo que existe é a expressão do Criador na vida, porque o nosso propósito é expressar. Por isso que cada um, do seu jeito que tá certo, é uma expressão divina. Vou continuar a leitura aqui. Depois do Big Bang, o processo criativo pai-mãe dividiu-se em duas energias diferentes que continuamente trabalham separadas e em conjunto, independentes, mas mutuamente retidas para funcionarem juntas, tendo características ou naturezas individuais e diferentes funções. Portanto, sua carga de trabalho foi e é diferente, ainda que indivisível. Você já sabe, e por um processo de meditação, que é, um processo de, um processo de meditação, deve ter entendido plenamente qual a natureza do pai e da mãe no equilíbrio da dimensão universal. Brevemente, a natureza do pai é a de ser ativo, criativo e de realizar a obra da criatividade. Também é uma condição do eu original e da existência individualizada.
Todo ser vivo, desde uma bactéria até um hipopótamo, tem um forte sentido de eu original e a necessidade de protegê-lo. A natureza da mãe é a de dar forma ao plano da consciência elétrica iniciado pelo Pai Inteligência, unindo as partículas elétricas. A consciência pai e mãe, os impulsos primários, estão ambos em equilíbrio e são da natureza da dimensão universal. E, consequentemente, quando eles criam a forma individual, levam ao final a obra da natureza da dimensão universal. Esta é crescimento, prover alimento e nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades em um sistema coerente de lei e ordem, sobrevivência. As energias de consciência pai e mãe são impulsos, ambos retidos na dimensão universal, e quando são liberados do equilíbrio, realizam poderosamente a obra da criação. Além disso, considere a magnitude de sua obra na criação por todo o mundo. Os impulsos pai e mãe impulsionam cada nível de criação, desde a formação dos elementos, a moléculas e a célula viva, até o magnífico mamute. Eles também trabalham instintivamente dentro dos pais, impulsionando-os a unirem-se, conceberem, carregarem e criarem sua prole. Alguns pais, antes disso, né? Então, aqui a gente vê que tudo é uma analogia ao Deus Pai-Mãe, à consciência Pai-Mãe, e que nós somos uma representação, ainda que, né, não tão estruturada, né, dentro desse contexto de criação do mundo, mas que nós trazemos como consciência divina que somos a mesma essência, a função do pai, a função da mãe, o que nós fazemos, né, dentro dessa união familiar é crescimento, prover alimento e nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades, tudo que a gente viu lá na carta 1 e 2, que o que é Deus é justamente o princípio, né, os princípios, a natureza era tudo isso que a gente estudou separadamente, né? E isso se reflete em nós, porque nós somos também partículas divinas. E tudo vem dessas duas grandes forças, de pai e mãe, eletricidade e magnetismo. Aí vem aqui, olha, que eu estava começando e vou continuar, está aqui no curso. Alguns pais se ausentam depois do nascimento de seus descendentes, sejam eles ovos, filhotes ou seres humanos. Estes são os pais cujo sentido de eu original é maior que seu instinto inato de paternidade. Continua a eletricidade saindo e criando, né, dentro dessa força elétrica de energia masculina que a gente está falando. É nesse ponto que você deve se tornar plenamente consciente do significado de impulso. Eu acho que, para falar do impulso agora, eu não vou continuar, não, para não cansar aqui a gente, mudar um pouco de foco, né? Eu vou deixar a gente continuar semana que vem, porque até aqui, acho que até explicar o Big Bang, a energia masculina e feminina da criação, acho que já está bom por hoje. Que aí agora ele vai falar do impulso e nós vamos estudar então semana que vem, tá bom? Vou interromper aqui o compartilhamento. Pois é. Então, dentro do estudo de hoje, o campo de criação de todas as coisas passa por duas grandes forças que estão contidas na própria consciência universal e que são potências do masculino e do feminino, representando também todas as coisas, que é a eletricidade, o magnetismo, para juntar as partículas, para criar o átomo criar moléculas, e moléculas criarem tudo que há no planeta, não só os seres vivos, porque tudo é átomo, né? Tudo é energia, átomo, e tudo tem o mesmo princípio, que seja de uma forma maior ou menor, tudo vem pelo o que representa o masculino, como energia, e o feminino, e que os dois são complementares. E mesmo que a gente faça analogia
ao ser humano, né, pai e mãe, a gente sabe que dentro da nossa vida, condição humana, a gente não expressa assim perfeitamente, porque aí são outros fatores que a gente não vai discutir aqui agora. Mas a forma de entender a função de pai, função de mãe, mostra que tudo é um equilíbrio também da fonte. E aí, gente? Cris, eu não entendi esse finalzinho, onde tem estes são o sentido do eu original. Eu não entendi direito esse sentido de eu original. É maior que o seu instinto inato de paternidade. Ah, sim. O eu original, que é aquela consciência de que o que, que é essa partícula, né, a eletricidade? Ela é de criar, ela tem a vontade de criar. Então, é como se ela, vamos dizer, né, saísse criando. Criou aqui, criou ali, vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia com o ser humano. Ah, um pai que, na verdade, fez o filho e não quis saber. Foi lá, foi ter outros filhos, foi viver em outro lugar, foi fazer outras coisas. Não para de criar, não para de procriar, não para quieto, não cria uma estabilidade, não se une a nenhum feminino e entra em equilíbrio. Só cria. Não tem. Tem seres humanos assim, que eles não têm um propósito de família, de conexão, de equilíbrio. Eles apenas estão soltos, como fosse uma corrente elétrica ou uma eletricidade que não tivesse por perto, ou aquela outra partícula de magnetismo para juntar e permanecer. Está solta. No caso, para dizer que é um pai, como explicar uma paternidade que não tem uma firmeza no processo de ficar junto, criar seus filhos, dar todo amor e carinho, prover, alimentar, nutrir, né? Porque essa é a função do masculino. E quando hoje a gente entende que os papéis são diferentes mesmo, o masculino e o feminino. Então, o homem, ele é para prover, ele é para sair, é para buscar trabalhar mesmo, é para batalhar para a vida da família, é para defender a família, é para estar na frente de todos os perigos, de se colocar mesmo, à prova de tudo, e que a mulher é o aconchego, é o amor, o carinho, é a concentrar para que tudo fique bem, prover a sobrevivência dos filhos, da força interior que mantém o masculino conectado para ela, para a proteção de tudo, de todos. Então, é o sentido do porquê ele existir. Ele tem um feminino para proteger, para olhar, e o feminino une, concentra, dá apoio, força. Acaba sendo as duas forças que se complementam mesmo, são complementares, para que aquilo exista com qualidade, para que tenha qualidade. Qualidade naquele relacionamento, qualidade naquela fruta, qualidade naquela plantação, qualidade nas forças que vão fazer os elementos, o clima, tudo tem as duas forças. E elas em equilíbrio geram uma coisa mais harmônica, bonita, agradável. E aí está a natureza de tudo que há. Eu não sei te dar muitos exemplos além do planeta, assim, né? Mas o cosmos, ele é assim também, né? Ele fala que todas as coisas têm essa energia. Mas, assim, para eu dar mais exemplos fora, eu acho que eu consigo mais estar aqui, na nossa realidade. Uhum, ok, obrigada. E ele já falou uma vez na outra carta que muitas mulheres hoje na nossa sociedade, elas saíram muito para ser só masculino, porque a sociedade, né, nessa história de não dar o devido respeito, a sociedade, o mundo muito machista, muito masculino, muito sem respeito ao feminino, nós desequilibramos o planeta. Porque, olha, o planeta Terra, ele é o feminino. Ele acolhe,
é daqui que nasce a vida, é aqui que concentra os elementos, é aqui que existe a matéria para ser vivida, concentrada, individualizada. E o masculino é muito de expandir, acontecer, fazer. Só que a sociedade criou-se de uma forma muito masculina. Então, destruição, falta de percepção, criar, explodir, fazer, não sei o quê. Mas e o cuidado com a própria terra, que é o que dá todo o sustento, toda a forma de viver? Então, o planeta sofre. O planeta, a Gaia, né, que é o nome do nosso planeta feminino, o nome Gaia, é, sofre, porque existe um desequilíbrio masculino e feminino, que na transição planetária a gente retoma esse equilíbrio, o feminino ser o acolher, o amor, a expressão, e todos estarem dentro desse equilíbrio, porque o homem, como o homem aqui, ser humano, ele não é só masculino. Dentro dele existem as duas forças, porque nós somos a própria centelha junto. Um só já tem as duas forças. Eu manifesto, no meu corpo o feminino, mas eu tenho em mim as duas, o masculino e o feminino, porque eu aqui, mulher, no meu corpo feminino, eu também sou masculina, porque eu saio para trabalhar, eu tenho minha profissão, eu crio coisas, né? Eu tenho atividades, eu me expresso, eu faço, aconteço, vou, saio, volto, mas eu também sou feminina, então eu acolho, eu cuido, eu cozinho, eu limpo, eu tenho minhas filhas, ou eu tenho um animal de estimação, se eu não vou ter filho, se eu não estou num corpo de mulher, mas eu sou feminina, porque não precisa ser um corpo para ser um feminino. E aí eu tenho as minhas duas forças em mim. Então, eu não sou só uma mulher, eu sou os dois. Só que hoje, no meu corpo físico, eu tenho essa expressão e um homem, ele tem uma outra expressão, porque o corpo masculino ele é todo mais muscular, ele tem um outro nível de pensamento, ele é muito mais razão e a mulher é muito mais emoção. Então, na Terra, está tudo bem distribuído entre homens e mulheres, embora tenha as duas energias, cada um são um pouco de cada. Tudo tem essas duas forças. E aí, o nosso desequilíbrio que nós temos hoje na sociedade, Jesus já conta lá no início do livro que a gente criou na nossa maneira de pensar e agir, porque a gente não sabia que nós éramos co-criadores, fractais do divino, somos deuses também. Então, estávamos criando inconscientemente toda a dor e sofrimento que a gente vive hoje. Então, é preciso que a gente tenha consciência de quem nós somos, para que a gente conscientemente crie uma era de amor e paz no mundo, entre todos, a natureza, o planeta, entre homens, entre as mulheres, seus filhos, tudo, 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 tudo. Nós vivemos mesmo um caos de desequilíbrio dessas energias. Mas, como sem consciência a gente foi induzido a criar essas coisas que a gente vive hoje, nós estamos numa época em que muitas pessoas estão despertando e que a gente agora, nessa consciência, até nessa leitura, a gente começa a pensar de outra forma e ver que tudo que aconteceu em nossa vida teve a potência criadora que está em nós, porque nós somos os deuses e as deusas. É bem responsabilidade, viu? A gente saber quem nós somos, mas ao mesmo tempo é uma libertação, porque eu não preciso viver o sofrimento que eu achava que veio de Deus, do destino. Na verdade, eu sou o meu destino porque eu sou Deus. Mas agora é um outro passo a gente tomar esse poder pessoal de volta. Que esse é um poder pessoal que a gente não sabe usar ou que não sabe ativar ainda. Mas que nós estamos criando para nós toda a nossa realidade, aí a gente está mesmo. Muito bem. Hoje a gente demorou um pouquinho mais, porque teve um pouquinho mais de pausa, assim, mas eu acho que
é importante para a gente acabar a carta 5 sem ficar com muita coisa no ar, assim, porque ela é bem densa, né? Então, vamos encerrar por hoje. As meninas quietinhas aí, depois a gente revê, qual precisar a gente refala semana que vem. Um grande abraço a todos. Tchau.